fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma série falando sobre o livro A Condição Pós-Moderna do David Harvey. Então já deixa aí só clicado em curtir e também começa a nos seguir para acompanhar nosso conteúdo, tá bom? Esse livro do David Harvey, A Condição Pós-Moderna, é um livro bastante complexo, repleto de informações. Então, por causa disso, eu vou trabalhar ele em 3 partes, que é para em cada uma estar falando sobre algum aspecto que ele aborda nesse livro. Hoje eu vou falar sobre a parte do primeiro capítulo desse livro, que fala da transição da modernidade para a pós-modernidade e o impacto disso em questões arquitetônicas e questões estéticas. Segundo o que o Harvey nos coloca, é uma visão que vários autores que trabalham a ideia de modernidade e de pós-modernidade, a modernidade começa no século XVIII, com o Iluminismo. A proposta do Iluminismo era de gerar um modelo de racionalização da existência humana, os seres humanos serem guiados pelo uso da razão, e a razão determinar tudo que o ser humano vai fazer, vai produzir, todas as suas relações de vida. E então a gente tem, ao longo desse século XVIII, e principalmente no século XIX e começo do século XX, esse processo de racionalização da vida. A gente pode pensar essa racionalização em vários aspectos. A gente pode pensar a racionalização das relações de trabalho, a gente pode pensar pelo maior cientificismo nas nossas vidas, pela maior racionalização, por exemplo, em questões de medicina, em questões de construção, em questões de engenharia, o desenvolvimento da indústria química, e como todas essas relações racionais entraram na nossa vida. A educação se tornou racionalizada, você estuda como os alunos aprendem, desenvolve modelos que tornem a educação mais eficiente. A psicologia surge como uma ciência, ou seja, você vai buscar encontrar elementos científicos sobre como funciona a mente humana. Então, toda a existência começa a ser pautada pela racionalização, por modelos racionais, né? O que o Marquês de Laplace pensava no século XIX, que a ciência seria capaz de explicar tudo, todas as relações, tudo poderia ser definido através da ciência. Então essa construção de uma modernidade, de um ser humano dentro de um ambiente racionalizado, inclui a relação do ser humano com o mundo. Então a arquitetura se tornou um ponto fundamental para ser racionalizada. Por quê? Dentro desse projeto de modernização, a cidade se tornou um ambiente onde o ser humano vive. O desenvolvimento industrial provocou uma forte migração das zonas rurais para as zonas urbanas, e a gente começou a ter cidades cada vez mais inchadas. Então, essa proposta de urbanização de espaço caiu dentro da arquitetura e do urbanismo, e começou a surgir a ideia de ambientes urbanos racionalizados. Ou seja, todas as necessidades humanas, a forma como o ser humano interage dentro de uma cidade vai ser racionalizada. Por exemplo, você mora em um bairro, trabalha em outro, o seu trajeto precisa ser feito da forma mais prática possível para você chegar e trabalhar. Você vai ter, por exemplo, um hospital atendendo uma determinada região com a quantidade X de pessoas. Então todos os modelos de existência de uma cidade precisam ser racionalizados. Um caso clássico a gente encontra no Brasil através de Brasília, que foi uma cidade que foi projetada para que todas as funções humanas estivessem seguindo um modelo lógico. Você vai ter um espaço para trabalho, um espaço para residência, um espaço para compra, um espaço para religião, ou seja, as necessidades humanas estão racionalmente distribuídas em vários locais. E foi esse o modelo que a arquitetura criou, de o ser humano lidando com uma cidade prática, funcional, racionalizada. O Le Corbusier, que é um dos maiores nomes da arquitetura moderna, falava que
que a casa tinha que ser uma máquina de viver, né? Então imagine, esse conceito é um conceito forte, né? Uma máquina de se viver, porque o exercício da liberdade do ser humano deveria ser feito dentro de uma estrutura que fosse racionalizada para tal. Então a pós-modernidade então vai mudar essa relação do ser humano com o espaço. A gente pode pensar, por exemplo, vamos pensar na cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia. O Rio de Janeiro é uma cidade que não tem absolutamente nada de racionalizado. Pelo contrário, é uma cidade onde a relação do ser humano com ela não segue planejamento, não segue padrões, e é algo que é constante. Não só no Rio de Janeiro, mas nas grandes metrópoles do mundo inteiro, seja Londres, seja Tóquio, seja Nova York. Porque o processo de modernização não conseguiu tornar racionais essas relações do ser humano com o seu entorno. Então, a cidade, numa perspectiva pós-moderna, ela não se torna um ambiente de relações racionalizadas, mas seria um espaço talvez anárquico, mas onde o ser humano vai conviver dentro da cidade com inúmeras possibilidades. É como se a convivência com o seu espaço fosse algo, uma espécie de aventura, algo sem uma base muito bem definida, completamente diferente do que se pensou pela arquitetura moderna. Então, com essa pós-modernidade, as relações do ser humano com o seu entorno, com o espaço, mudam significativamente. Os espaços não são racionais, eles seguem uma ótica completamente diferente. A subjetividade do ser humano se torna mais forte do que essa racionalização que então se pretendeu. O discurso de comunicação se torna extremamente forte, a indústria da propaganda, a indústria da imagem bombardeia os seres humanos constantemente. Então, essa relação do ser humano com o espaço, ela também é encharcada de mensagens de comunicação. O ser humano é saturado de informação, e a gente acaba tendo aquilo que o Lyotard, que é um outro pensador que discutiu sobre a pós-modernidade, fala sobre a queda das metanarrativas. Se dentro do programa de racionalização que o iluminismo pretendeu, a gente tinha métodos, formas que o ser humano deveria seguir para existir, grandes estruturas que precediam o ser humano, na pós-modernidade a gente tem a perda disso. Essas grandes estruturas que pautavam como o ser humano existiria se perdem, e o ser humano viveria de uma certa forma no mundo sem bases, sem estruturas prontas que se vissem como algum parâmetro, digamos assim. Então, a pós-modernidade significa uma fragmentação de tudo que a modernidade construiu, seja na relação do ser humano com o espaço, seja na relação do ser humano com sua perspectiva, seja a relação do ser humano com o conhecimento, e todas as formas de relações que o ser humano pode gerar. Então, pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo encontro.